Olá pessoal, muito bem-vindos à sexta mensagem da série Água em Vinho. O título da mensagem de hoje é As Talhas Improváveis. Vamos aprender que que Jesus usou as talhas improváveis para fazer um grande milagre acontecer. Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não fez e, acima de tudo, de compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. O texto que nós estamos usando em toda essa série está lá no livro de João, no capítulo 2, do verso 1 ao 11. A Bíblia diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 metretas. Nas traduções mais atualizadas dizem de 80 a 120 litros. Verso 7. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água que fora transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha que interessante o elemento que Jesus usou para fazer aquele milagre. Interessante que nós estamos falando de vinho. O problema era a falta de vinho, que seria ali um alvoroço, seria um grande problema para aquela família, principalmente para os casais que estavam casando naquele casamento. Jesus ele não escolheu os jarros que eram usados para carregar vinho. Se estava faltando vinho, os jarros estavam disponíveis, os jarros estavam vazios. Ele, de propósito, ele pede para que os serviçais ali da festa encham não os jarros de vinho, mas os jarros que eram usados ali para cerimônias de purificação. Jarros esses que aqui nessa tradução usam o termo talhas. Talhas que eram talhas de pedra, que eram feitas de pedra ou de barro, que eram usadas com esses objetivos. Eram os jarros que eram usados para esses objetivos. Ele, ao invés de usar os jarros que eram usados ali para carregar o próprio vinho, ele usa a tal talha ou as talhas de pedra. Como Jesus, que era o Deus encarnado, ele não faz nada sem propósito, esse detalhe no texto já nos prega uma grande mensagem. Se você aí ir para o contexto sociocultural daquela época, do primeiro século, era comum em festas de casamento ou em circunstâncias especiais, em ajuntamentos das famílias hebreias ou das famílias do povo de Israel ali no primeiro século, eles terem as tais talhas, eles terem os tais jarros de barros que eram usados para a purificação cerimonial. Havia-se uma crença que as pessoas, antes de entrarem naquelas festas ou antes de entrarem naqueles ajuntamentos, eles, ao lavarem ali as mãos e os pés, eles seriam purificados. Apesar disso não estar ali na Torá, ali na lei no Antigo Testamento, era uma tradição das famílias hebreias, era uma crença que eles tinham que fora passado ali através da tradição oral. Logicamente havia o aspecto higiênico, porque naquele período, principalmente ali na região da Alta Galileia, na Judéia, em todo o território de Israel, era um clima desértico. As pessoas não tinham os veículos de locomoção que nós temos nos dias de hoje. As pessoas andavam principalmente a pé. Era comum sujarem as mãos e os pés, e antes de entrarem numa festa de casamento, antes de entrarem num estabelecimento, eles precisavam lavar as mãos e os pés.
para que eles pudessem comer os alimentos e para que pudessem se socializar. Então, na entrada ali da festa de casamento, haviam aqueles jarros que eles comportavam entre 80 e 120 litros, eram pesadas aquelas talhas, e eles precisavam se lavar ali para que eles pudessem entrar ali naquele estabelecimento, para que pudessem entrar na festa. Olha que interessante, que Jesus ele pede para que aqueles jarros fossem cheios, e Jesus usa aquelas talhas para transformar a água em vinho, para trazer o vinho, para trazer a solução para aquela festa. Trazendo um pouco para o nosso contexto sociocultural aqui do século XXI, aqueles jarros usados para cerimônias de purificação era o elemento mais improvável para solucionar o problema daquele casamento. Era o objeto, era a circunstância mais improvável para trazer vinho para aquela festa. Trazendo para o nosso contexto sociocultural, eles seriam o equivalente a objetos de banheiro aqui no nosso contexto, onde nós nos lavamos antes de ter uma refeição, onde nós limpamos ali a sujeira, o barro das nossas mãos. Jesus pega aquele objeto improvável, aquele objeto de banheiro, aquela talha improvável e faz através dele, através dela, um grande milagre acontecer. Sim, aqui eu aprendo que Jesus, ele pode usar aquela circunstância improvável. Aquela circunstância que talvez para você remete à sujeira, remete à dificuldade, remete à prova, a desconforto. Jesus, ele é especialista em transformar o improvável num grande milagre. Ele pode trazer vinho através dessa circunstância tão desconfortável. Ele pode transformar a maldição em bênção. Não é essa uma das mensagens que a cruz nos prega? A circunstância mais improvável, talvez a circunstância mais maldita de toda a humanidade. Deus morrendo numa cruz. O propósito de Deus ali sendo crucificado e sendo ali exposto, humilhado pelos homens que ele estava aqui para redimir. E a Bíblia fala que Deus transforma a cruz, que era para ser a maior maldição da humanidade, na maior bênção que todos nós recebemos, porque foi através da cruz que a água foi transformada em vinho, foi através da cruz que eu e você vencemos a morte de uma vez por todas e fomos reconciliados com o Pai. O propósito de Deus para as nossas vidas foi restaurado. Sim, não despreze aquilo que Jesus pode fazer através do improvável. Através dessa circunstância tão improvável, ele pode trazer vinho, ele pode fazer milagres acontecerem, ele pode transformar a maldição em bênção, em nome de Jesus. Sim, as talhas representam também pessoas improváveis. O nosso Deus é especialista em usar improváveis. Se nós nos aprofundarmos um pouco, todos nós somos improváveis. Todos nós não merecemos o agir de Deus, não merecemos o vinho de Jesus, não merecemos sermos usados por Deus. Mas Ele é especialista de usar improváveis para abençoar casamentos, para abençoar famílias, para trazer vinho para a nossa sociedade, para cumprir o propósito que Ele tem para a nossa sociedade. Se você se sente improvável, bem-vindo ao time. Isso não quer dizer que Deus não pode te usar, não. Isso quer dizer que Deus quer te usar, Ele pode te usar e através de você Ele vai ser glorificado em nossa geração. Isso significa também que Deus pode usar pessoas improváveis para abençoar as nossas vidas. Não despreze aquilo que o nosso Deus pode fazer. Ele pode usar um garoto com uma pedrinha e um estilingue para derrotar um gigante experiente. Ele pode, através de uma cruz, que era símbolo de maldição e derrota, trazer a maior vitória para a nossa sociedade. Ele pode usar uma talha improvável, uma pessoa improvável, para trazer bênção para a sua família, para trazer vinho para o seu coração, em nome de Jesus. Mas interessante que tem um detalhe no texto. As talhas estavam vazias. Seja aí porque já estava no final da festa, as festas ali das famílias judaicas do primeiro século duravam dias.
E para que aquelas jarras, aquelas talhas pudessem ali servir toda a festa do casamento, elas estavam cheias no início. Mas naquele momento elas já estavam vazias. E Jesus pede para que as talhas vazias fossem cheias. Interessante que aprendemos isso na palavra de Deus. Se você quer experimentar o agir de Deus, apesar de ser uma talha improvável, você precisa ser esvaziado. Você precisa se esvaziar do pecado, se esvaziar muitas vezes dos seus desejos, das suas vontades. Se esvaziar significa que você está dizendo que você depende da água do Senhor. Você precisa do vinho que só Ele pode te dar. Quando você se esvazia conforme a palavra de Deus, você começa a buscá-lo de todo o teu coração, porque quando você assim o fizer, Ele vai te encher de água, Ele vai te encher de vinho e Ele vai usar a sua vida para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Se você se sente aí uma talha vazia, se você se sente uma talha improvável, bem-vindo ao clube. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Se essa mensagem falou com você, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não fez. Deixa aqui o seu comentário sobre algo que Deus falou com você e em nome de Jesus compartilhe para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, para que mais pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus.